Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme vocês forem, digamos assim, vendo este vídeo que eu dirigi um pouco mais para o grupo da mesa radiónica, ainda numa primeira instância, não é? Mas que, pronto, ela vai ser mais abrangente no futuro, quando nós introduzirmos outras nuances desta amostra, digamos assim, que eu resolvi denominar como a mente quântica, a inteligência emocional. Se quiserem participar, também podem comentar, enfim, interagir e basicamente estaremos aqui durante esta apresentação, em direto, mas que o intuito é ficar aqui um pouco para a posterior. De qualquer forma, numa primeira instância, um pequeno comentário acerca das condições sonoras, se o áudio e o vídeo estão em condições. Eu tenho uma amostra no monitor, mas às vezes não chega, que às vezes eu começo a falar aqui muito rápido. Tá? Pronto. Então, o que é que eu posso considerar aqui como inteligência emocional, mente quântica, e o que é que isto tem de interessante para os operadores de mesa radiónica, principalmente nesta abordagem multidimensional que é a nossa mesa, não é? Muitas das vezes soam opiniões e mesmo em plena formação algumas dúvidas acerca, por exemplo, de nós fazermos mesas para pessoas conhecidas, amigas, etc, etc. Então eu vou abordar isto de uma forma, enfim, um pouco técnica, não é? Para vocês entenderem o porquê da isenção e o que é que pode acontecer que possa não resultar naquilo que se pretende. Então comecemos. Aqui uma pequena apresentação que está no site para os mais distraídos de quem somos e o que fazemos, certo? No fundo, dominamos como pensadores livres, não é? Então, acima de tudo, a liberdade de pensamento é importante. Então, aqui não é como utilizar e estruturar o PowerPoint, é mais ou menos uma orientação para ir ao site, digitar quanticamultidimensional.com, saber quem somos, o que fazemos, e depois as áreas Health e School. Ora bem, tendencialmente, o que é que vai acontecer numa primeira instância, o que é que eu me percebo muitas das vezes, é que muitas pessoas com algum, sei lá, vergonha ou algum complexo em relação aos problemas que apresentam, procuram uma solução pessoal, ou seja, de autoajuda, e no uso, por exemplo, deste instrumento, que é a mesa radiónica quântica. Até aí, nada de mal. Mas vejamos. Como podemos ver os nossos problemas e depois qual é a solução que tendemos a querer, enfim, procurar ou fazer tudo sozinho, que é o que representa este slide, não é? Ou seja, ou carregamos a responsabilidade dos outros, ou seja, entramos em ressonância, entramos para o clube, é uma pessoa amiga, quero fazer o melhor, quero ajudar os outros, quer dizer, várias frases aparecem aqui. Mas olhando para o problema, e atenção que ninguém está isento disso, não é? Isto é tudo IVA incluído, a tendência, assim de uma forma geral, para mágoas e ressentimentos, é nós ou vitimizarmos, ou culparmos os outros,
adiarmos aquilo que nos faz um pouco de espécie, sabemos que temos que dar o passo, mas amanhã, isso chama-se procrastinação, tristeza, revolta, inação, ou seja, não fazer nada. Podemos nos desvalorizar, achamos que não somos capazes, achamos que os outros somos sempre melhores. Já havia muito disso quando os portugueses lá atrás também diziam tudo que era estrangeiro era bom. Agora parece que está um pouco mudado. Temos medo, queremos assegurar tudo pelo controle ou ter garantias, etc. Por aí fora. Isto é a forma como esta imagem ilustra, é nós a arrastar aquilo tudo. Quem é que já não esteve nesta situação? Acho que ninguém, não é? Então, mas se nós formos a refletir de fora, de uma forma isenta, sem emoção, o que é que verificamos aqui? Okay? Verificamos que, se formos a refletir de uma forma muito simples, quais são os meus problemas? Ou, nesse caso, os nossos problemas. Olhar para dentro. Afinal, quais são os problemas que eu tenho? Sem questões de avaliação de nada nem de ninguém. Ou então, se quiserem a figura, porque é que eu ando a puxar esta carroça? Então, tudo na vida parece sempre um pouco mais difícil. Ou podemos ver que a outra pessoa está cheia de problemas, não é? Na figura 2, quando eu falo da figura 2, eu vou apontar aqui para... aqui é o homem a puxar a carroça, aqui é o cavalo a puxar a carroça, não é? E a figura 3 é um homem com a carroça, se quiserem, neste caso aqui é uma charrete e o cavalo. Portanto, nós temos 3 formas de ver a coisa. Uma é puxarmos sempre a coisa sem um animal para nos ajudar, a outra é o animal a puxar, mas sem um homem, e a outra é integrar isto tudo. Então, voltando ali à primeira perspectiva, tudo na vida nos parece difícil. Nas reflexões, tento ser eu a fazer tudo. Espero que os outros o façam. Sou carente. Preciso de. Tenho medo de quê? Estou triste porquê? Estou injustiçado porquê? Tenho culpa ou culpo? Então, na figura 2, que é esta, acontece querer ver os problemas resolvidos por uma força exterior, sem participação direta ou integrada. O cavalo aqui age por instinto e não metas. Então vejam, a fase 1, ou uma das formas de ver os problemas, é nós a querer solucionar tudo. Na mesa radiónica, muitos poderão ter procurado o instrumento, mas eu não vou a terapeuta nenhum, eu com aquilo vai ser a solução. Ou seja, é só o instrumento. Então eu estou dentro do problema, nessa perspectiva. E procuro uma solução através de um instrumento. A questão é que aqui nós nunca somos isentos, não é? E podemos culpar, podemos achar que está tudo fora. Enfim, vocês já sabem, eu também não me vou aprofundar aqui muito. E tem a ficha de mágoas e ressentimentos, que é quase nuclear e obrigatório nesta formação de mesa radiónica. Na figura 2... não é? Que é essa história da força exterior. Muitos podem ver a mesa radiónica como um instrumento que é fora de mim, que eu não participo, e aquilo é que me vai solucionar o problema. Aqui já estamos a não integrar as 3 forças. Mas a solução do problema está mesmo como a figura 3 se apresenta. Com a ajuda de terceiros, ou mesmo refletindo, a inteligência e a sabedoria faz com que o uso de rédeas, que é, no fundo, o comando, possa dominar a força, neste caso aqui representada pelo cavalo, com o mínimo de esforço. Ou seja, sentar em cima do problema, que é reconhecê-lo, neste caso representado pela carroça ou pela charrete, traçar o caminho, porque na figura 2 isso não acontece, o cavalo vai por ali fora, não é? É só a força em ação. Ou seja, é criar objetivos, daí, muito importante, na mesa radiónica, a ficha da anamnese, não desvalorizem, e pôr as emoções de lado. Porquê? Porque nós, se criarmos emoção do clube, mães para filhos, irmãos, etc., não há isenção. Daí eu realçar a situação, porque a força é sempre menor, ou seja, porque nós não vemos sempre de outras perspectivas.
certo? Apenas isso. Não quer dizer que não o possam fazer em termos de limpeza, etc. Mas a isenção é uma condição sine qua non para fazermos um bom trabalho. Apenas isso. Tá? Então eu aqui no sugestão, vejamos de outra forma. Problemas que pesam, não é? Vamos aqui fazer aqui uma analogia com um problema onde o esforço é grande, o tempo que demora é maior, a quantidade é mínima, o desgaste é muito, se nós queremos fazer tudo sozinho e não pedirmos ajuda de ninguém, por exemplo. Se alguém age como intermediário, e neste caso aqui vocês como operadores da mesa radiónica, não se esqueçam que são sempre o intermediário também. Se olhar de uma outra perspectiva ou de alguém que seja isento e que apresente soluções para levantar, ou seja, subtilizar e relativizar o esforço, verá que com o auxílio de engenhos consegue suavizar o peso, ou seja, o problema. E isso eu estou a demonstrar com a figura que está do lado direito, não é? Vejam que na primeira instância a solução passa por uma roldana para levantar um peso e na segunda 2 roldanas. Então, o comentário será, observe que desta forma e com vários engenhos, o peso é levantado com muito menor esforço, ou seja, à medida que procura uma intermediação engenhosa tem a ver com a inteligência, as emoções negativas e emaranhados mentais ficam relativizados. É só uma representação gráfica para vocês verem que isto, não é? Não deixa de ser diferente disto. Não é? Apenas com imagens, mas os problemas podem ser movidos ou carregados, não é? E elevados ou subtilizados. Então tenham sempre em conta no uso da vossa mesa radiónica do seguinte, que não deve querer impor a sua verdade, que deve evitar dependência ou codependência, apego, e aqui estamos a falar de interesses comerciais objetivamente, por exemplo, e criar um problema para depois à frente arranjar uma solução para o problema que o próprio terapeuta possa ter criado. Evitem isso. Então façam uma boa análise do problema, faça e use a ficha da anamnese, que é muito importante. Depois, a ferramenta adequada, aqui podemos falar das fichas de trabalho. Saibam selecionar bem as fichas de trabalho e oriente sempre com várias soluções. Não pense que a mesa radiónica, por exemplo, é só a verdade única e absoluta. Podem usar integração com outras terapias. Isso está representado, lá está, no uso de várias roldanas, ok? As várias engenhocas ou as vossas várias ferramentas como terapeutas holísticos para a solução do problema da pessoa. Então selecione tal e qual como está lá em cima, use bem a mente, o coração e a inteligência. Tá? Inteligência emocional é isso. A figura de baixo tem um apagador nas emoções. Claro que o paciente vê sempre as emoções como um grande problema e muitas vezes o terapeuta acha que tem solução para tudo, não é? E aquela balança não está bem equilibrada. Então as coisas são mais ou menos o somatório das duas e a integração das duas situações. Ok? Então espero que tenham gostado desta pequena intervenção. Cumprimentando a Liliana, a Carla e quem mais aparecerá aqui nestas pequenas, não é, faíscas ou sparks, para que vocês possam fazer uma reflexão interior, para que possam efetivamente, hoje, que é dia de lua cheia, fazerem esse mergulho nas vossas emoções e fazer a fênix delas mesmas. Não se esqueçam que escolheram fazer esta formação, nomeadamente da mesa radiónica, que para que a energia funcione é exatamente saber ser inteligente de uma forma emocional, ou seja, com emoção isenta, querendo o melhor para a pessoa, mas sabendo ser facilitador. Daí os engenhos. Ok? Tenham um bom dia e até breve.